disse, a Susana há bocado mostrou-vos que existem não sei quantas vagas para a União Europeia, não sei se ela mostrou as vagas todas, mas eu acho que são 67 para a União Europeia. E só lá está uma destas. São difíceis, mas vale a pena. Este assistente 3 começa com um ordenado bruto de 3.000 e tal euros, mais subsídio de viagem, alojamento, benesses sociais, tudo o que vocês possam imaginar. Não é mau, não é? Pois é, pois é. Pronto. Motivados? E já agora gostava de dizer uma coisa. Eu há bocado disse disse 2 vezes a palavra motivar. Eu sei que a comunicação social, e aqui o jornal O Ribatejo vai ter de me desculpar, comunicação social, tem dado um grande enfoque ao desgraçado que vai para Londres e chora baba e rei no aeroporto a despedir-se da namorada, do cão, do gato, do periquito, etc. Não interessa. O que eu vos quero dizer é que nós estamos na União Europeia, nós, Portugal, estamos na União Europeia há 26 anos. Grande parte dos nossos funcionários foram para lá com 30 e tal. Façam-lhe a conta. Está tudo à beira da reforma. Tudo, não direi. Mas grande parte das instituições europeias, Conselho, Comissão e Parlamento, contam que dentro dos próximos anos, 40% dos seus funcionários daqueles países que entramos nos anos 80 estão à beira da reforma. Então, e nós não precisamos substituir os nossos trabalhadores? Quem é que nos defende lá fora? Quem é que faz os nossos lobbies? Não é? Portanto, encarem o ir trabalhar lá para fora como uma oportunidade, um abrir horizontes, o virem como uma experiência inolvidável. E 2, 3 anos lá fora, meu Deus, a experiência que vocês encontram, a riqueza que vocês trazem no vosso currículo. Perdoem-me o jornal. Pois, eu agora vou só falar das instituições europeias. Tucur. Instituições europeias são aquelas mais badaladas na comunicação social. Comissão, toda a gente sabe, até lá temos um português como presidente. Parlamento, Conselho, os tribunais, Contas e Justiça, o BEI, o PCE, etc. Para os outros menos conhecidos, a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, o Provedor de Justiça, o Comitê das Regiões. E este anúncio que eu vou falar e esta preparação e candidatura é só para estas instituições, que eu agora vou falar deste modo. Mas eu quero desde já alertar-vos. Dos tais 67 empregos que estavam disponíveis, só um é através desta candidatura. Todos os outros não precisam dos testes que eu vou mostrar e do processo todo longo que demora a fazer a candidatura. Mas vale a pena. Vale a pena. Porquê? Vale a pena não só pelo ordenado, pela experiência e porque defender Portugal. E porquê mais? Digam-me lá. Olha, uma vida cheia de tarefas diferentes. Não é? Aquela rotina normal de entrar às 9, sair às 5, com o estado em que o mundo se encontra. A União Europeia, garanto-vos, podem contar com uma vida cheia de tarefas diferentes, com obstáculos todos os dias para resolver e ultrapassar. Pois ninguém gosta de trabalhar e viajar no estrangeiro. Não é tão chato viajar, malas para trás, check-ins, não é chato, não é? Conhecer outras pessoas, outras tradições, outras culturas, é realmente interessante. Aprender novas línguas. Um pacote de benefícios atrativos, como já vos disse, então quem tem crianças também tem os aspectos das crianças, tem os sociais, o cônjuge, a habitação, o alojamento, o ordenado bruto, que já não é mau. E depois um trabalho interessante e desafiador, não só na União Europeia, para 500 milhões. Para o ano, quando a Croácia entrar, mais 5 milhões em cima. Portanto, uma ideiazinha que um dia se tenha numa reunião e é vinculativa para 500 milhões de pessoas. É gratificante, não é? Quais são as categorias para as instituições europeias? É funcionário permanente, e este que vai abrir dia 20 de dezembro é para funcionário ainda permanente. É que ele começa uma carreira e o AST vai até 11, o AD, que é licenciado, vai até 16.
e já estamos a falar em muitos milhares de euros. Pode ser um funcionário temporário. Um funcionário temporário é aquele que vai substituir alguém porque um parto difícil, uma doença prolongada, um acompanhamento do cônjuge para o estrangeiro. Estão a ver, é uma situação temporária, não tem um prazo definido enquanto o funcionário estiver ausente, ou por doença, ou por viagem, ou por outro aspecto. Um agente contratual, que esse já é contratado por uma data fixa, 2, 3 anos, e pode ser renovável várias vezes, às vezes tantas vezes que chega à beira da reforma e já lá está, quase como funcionário permanente. Perito nacional destacado, que a Susana falou, mas isto é preciso já ser funcionário público de um Estado-membro. Eu, pela vossa cara, direi que 2 ou 3 aqui na sala estarão nessas condições. E especialistas geralmente não se enquadram bem em nenhuma das outras categorias. É, por exemplo, um agrónomo que de repente tem uma necessidade e que é pedido como especialista para uma dada tarefa, mas que não tem vínculo praticamente nenhum e no fim dessa tarefa vai embora e cumpriu o seu papel. Como eu vos disse, dos funcionários europeus permanentes, os tais permanentes, são administradores, que é para licenciados, AD, e para os AST, assistente, que é o que vai abrir dia 20 de dezembro. AST 3, com 3 anos de experiência, em princípio a avaliar pelos anúncios anteriores. O que é que fazem? Tarefas de apoio, secretaria, contabilísticas, é uma das áreas que vai abrir, estatística, contabilidade e auditoria, portanto, tudo nestas áreas. Quem é que procede à candidatura, à abertura de candidatura para as instituições europeias? O European Person Selection Office, um serviço criado pela Comissão Europeia só com este objetivo. Lança a candidatura, faz os testes, elabora todo o processo de seleção dos candidatos e, no final, diz às instituições: olhem, deste concurso nós apuramos X pessoas que estão numa lista de reserva. Agora, venham ver quais é que vocês gostam. Já vamos falar disto tudo, mas só para vocês terem a noção que é o EPSO. Portanto, a candidatura é feita para onde? EPSO. Geralmente tem um calendário fixo. Em março abriu para os administradores. Tivemos 5 áreas e tivemos quase 4.000 candidaturas de portugueses para administradores. Foi ótimo. Quase quadriplicámos o número de candidaturas de portugueses. Ainda não, o processo ainda está a decorrer. Eu já vou explicar porquê. Demora cerca de, no mínimo, 9 meses. Eu vou explicar porquê. Ok? Ainda não chegamos lá. Em julho, abriu para tradutor em língua portuguesa. Já não abria, havia bastante tempo e provavelmente não vai abrir tão depressa. Também tivemos quase 1.000 candidaturas de portugueses. Ótimo. E agora vai abrir para os assistentes, que eu já disse já várias vezes. E o processo nunca demora menos de 9 meses. E vocês vão ver porquê. Só este gráfico muito sucintamente. Vamos ver aqui o AD. Abriu em março, por exemplo. Está aberto durante um mês a candidatura. Depois, durante cerca de 2 meses, são convidados a fazer os CBT, já vou explicar. Depois de outros 2 meses para ir ao Assessment Center em Bruxelas. E depois só em dezembro, agora estarão a ser convocados, estarão numa lista de reserva. Quando ali diz recruitment, não é bem verdade. Estarão numa lista de reserva que eu já vou falar. Falou e disse muito bem Bruxelas. Quando eu estou a falar das instituições europeias, é sempre para trabalhar ou 90% Bruxelas, ou Luxemburgo, ou Estrasburgo. À exceção do BCE, onde é que é? Alemanha. A Alemanha tinha de ser, não é? BCE. Portanto, todas estas instituições são nestes 3 ou 4 países.
Portanto, não é trabalhar em Portugal em freelancer, não é eu vou para Londres, mas estou a pertencer à Comissão, não. Ok? Os concursos, esteve aqui a abertura, portanto, ele vai abrir, segundo temos informação, em 20 de dezembro, já foi alterado, era suposto ter sido hoje, e será durante um mês, mais ou menos até 22 de janeiro, mais ou menos. Até agora eu tentei dizer o que é que vocês iam encontrar na União Europeia e o que é que a União Europeia espera de vocês. Aquele turista de concurso, oh meu amigo, isso não vai conseguir. Não vai conseguir porque os testes são difíceis, estamos a falar de ordenados bons, estamos a falar de uma vida mais ou menos com qualidade, não se pode ter tudo, não é? Portanto, candidatos que sejam altamente qualificados, resilientes e motivados para o sucesso e para a aprendizagem. Mas isso até nem é preciso ir lá para fora, porque eu todos os dias estou confrontada com situações novas. Há um ano comecei a dar estas sessões para as quais eu não estava minimamente, não era preparada, mas não estava encalhada na vida para esta solução e tive de abraçar. E todos os dias abraçamos situações novas. Portanto, eu costumo dar estas sessões em universidades e falo muito para um público estudantil. Se eu começar a ser maternalista neste caso, vocês digam-me logo. Mas aquilo que eu digo é, a licenciatura, mesmo quem é licenciado na vida, é um degrauzinho na nossa vida. Eu tenho 30 anos de experiência profissional. E provavelmente ainda vou ter outros 30 até aqui para o lado, não é verdade? Porque a reforma é aquela linha longínqua que cada vez mais se afasta do meu horizonte. Qualquer curso que vocês tenham tido, licenciatura, ou pós-graduação, ou secundário, são degrauzinhos na vossa vida. E todos os dias vocês têm de aprender coisas novas. E há aquele que disser, sentar-se no sofá à espera que venha cair o emprego, porque já tem aquilo e já é muito bom, e esqueçam. Vontade de fazer a diferença, não é eu dizer eu sou o melhor, mas é eu estou aqui, proativo, eu quero trabalhar, eu quero enverdar por coisas novas, eu quero fazer a diferença. Motivados para apresentar resultados, não é aquele das 9 às 5, carimbei, que falei com o colega do lado, bebi uma bica e agora adeus, boa tarde e até amanhã. E depois deixei para o último trabalhar em equipas multiculturais. Como eu vos disse, trabalho há 30 anos, com portugueses, à exceção de um pequeno período da minha vida. Mais ou menos todos do meu grupo etário. Mais ou menos grande parte das pessoas com o meu estatuto sociocultural, económico, etc. E é a coisa mais difícil que há, trabalhar em equipa. É das coisas mais difíceis. Agora ponham-lhe 27 Estados-membros. Uns gostam de trabalhar depois da bica, os outros às 6 da manhã. O alemão depois de andar 12 km. O grego depois de ter dormido não sei como, ou o espanhol, na siesta. Mas temos de trabalhar todos juntos, certo? Que é para não chegarmos a situações de crise como é que estamos agora. Provavelmente que houve aqui um descurar de alguma tradição ou cultura que não foi bem acautelada. Não é? Temos de trabalhar em equipas multiculturais. Isto foi um dos aspectos que as instituições pediram ao EPSA para alterar. E vocês já vão ver como é que o processo foi alterado para avaliar esta capacidade que a pessoa tem de interagir com os outros. É que os profissionais que foram, e eu estou a falar de todos os profissionais que foram na altura, eram ótimos, especialistas, sabiam tudo, eram muito bons, só que se isolavam. Trabalhar em equipa está quieto. E depois deu o que deu. Então, como é que o EPSO... E eu, quando digo EPSO, devo dizer-vos que tenho contatado com algumas empresas de formação e algumas empresas, mesmo portuguesas, e quase todas estão a adotar este método de avaliação. Melhor ou pior, mais extenso, menos extenso, mas é isto. Deixámos de avaliar um processo francófono em que as pessoas eram avaliadas pelos conhecimentos, portanto tinham de saber todos os aspectos, aqui neste caso da União Europeia. Quando é que o Jean Monnet pensou em ir assinar o tratado, não sei o quê. Ok, tudo bem. Um mínimo de conhecimentos. A União Europeia tem tantos países, o que é que cada um faz, o que é que cada instituição.
mas passou-se para avaliar um processo com um processo anglo-saxónico. São competências que são avaliadas. Obviamente, quando forem à entrevista, têm de ter conhecimentos de experiência europeus, mas neste momento o que se avalia, os testes, principalmente a primeira leva dos testes, os CBT, que eu já falei há bocado, os Computer Based Tests, vão avaliar estas competências. 7 mais uma. Eu não vos vou massacrar, mas análise e resolução de problemas, portanto, capacidade analítica, saber ler um texto e compreendê-lo, a comunicação, lá está, workflow, o saber comunicar com o colega, o saber gerir essa comunicação dentro da empresa, quão difícil é em Portugal, qualidade e resultados, saber elaborar um relatório, não é porque eu acho assim ou porque eu acho que realmente dar uma explicação como deve ser. Aprendizagem e desenvolvimento, lá está aquela capacidade que se nota logo nos primeiros dias de trabalho, se a pessoa está apta e se quer, e se está com vontade de se desenvolver, ou se acha que já é muito bom e não interessa. Definição de prioridades e organização, há um dos testes que vai exatamente avaliar esta capacidade. A resiliência, uma palavra que veio da física e que agora é muito utilizada porque a capacidade que um Estado tem de se adaptar ao outro e, portanto, vejam isto em termos de recursos humanos. Trabalho em equipa, já falei, e para quem é administrador, licenciado, capacidade de liderança, pode vir ser líder de uma equipa. Então, em que é que consistem estas provas para avaliar estas capacidades? Uma primeira fase, mentira. A primeira fase é logo a candidatura. Candidatura não é fácil. Eu disse-vos que aquele turista de candidatura não chega lá. Candidatura é feita em linha para o EPSO. Vai ter de ser feita numa segunda língua, francês, inglês ou alemão, em que o vosso currículo tem de estar muito bem, sucinto e bem feitinho. E vão ser logo colocadas algumas questões em que vão ver a vossa motivação. E é aí que vocês vão fazer a diferença. A motivação. Portanto, essa primeira fase, que eu vou chamar 0.1, entra a primeira fase, que é os testes de pré-seleção. Bom, fizeram a candidatura, estava bem feita, tinham as habilitações académicas e profissionais eventualmente exigidas no aviso de abertura, são convidados a fazer os CBT. Os CBT geralmente são feitos no país onde vivem. Portugal, ou vamos pensar que um estudante de Erasmus inglês está a fazer o Erasmus em Portugal, falo em Lisboa, tem sido feito em Lisboa, num único sítio em Portugal. Portugal não é assim também tão grande, eles acham que não vale a pena ter noutro sítio, e na língua materna, ou seja, em português. Pois. Vocês acharão, com certeza, é muito fácil ser em língua portuguesa, não é? E dizem, epá, isto é ótimo, agora em língua portuguesa isto é de caras. Não é, porque os testes que vocês vão encontrar no mercado, estes testes de raciocínio verbal, numérico e abstrato, estão grande parte deles em língua inglesa. E depois, principalmente o numérico, a métrica difere. Pronto, mas foi assim decidido. O diretor do EPSO disse-me que foi uma questão política, provavelmente algum político nunca fez os testes e achou que num patriotismo seródio que era muito bom pôr na língua materna, e eu acho que foi um tiro no pé, mas pronto. São feitos, obviamente que vocês, língua materna vai ser o português, e estes testes, raciocínio verbal, numérico e abstrato. Eu já vos vou mostrar exemplos. Passando essa fase, em que se tem que ter mais de 80% nesses testes, serão convidados a ir ao centro de avaliação em Bruxelas. A segunda fase. Esta ida, em princípio, é paga por Bruxelas. E já é feita na segunda língua que vocês escolherem. Ou francês,
ou inglês ou alemão. Permitam-me, mas é que eu já respondi a tantas perguntas que eu já sei o que é que as pessoas vão dizer. Tenho de saber francês, inglês e alemão. Não, tem de ser uma das línguas. Ou francês, ou inglês, ou alemão. Análise pormenorizada de casos práticos, e aqui é que vêm os vossos conhecimentos. Não é? Por exemplo, uma pessoa de direita é capaz de ser colocada ali na situação. Está aqui este caso, resolvo. Ou de economia, está aqui esta crise, diga-me como é que a resolvia. Uma entrevista estruturada, uma apresentação oral e o tal exercício de grupo, novamente, para ver a capacidade de liderança, comunicação, equipa, etc. A estratégia que eu aconselho é treinar, treinar e treinar muito, muito, principalmente para a primeira fase. Eu já vos vou mostrar como é que podem. As dicas, algumas dicas que eu enumerei aqui e que eu recebo imensos telefonemas, eu digo sempre: prepare-se para o exame, motive-se logo na candidatura, porque é muito importante. A compreensão da língua, da segunda língua, o gaguejar, não vão gaguejar para lá. Se escolherem o inglês, eu devo dizer-vos que em 99% dos casos, a língua de trabalho nas instituições não, pode ser o francês, inglês ou alemão, mas em qualquer outro organismo europeu, eu já vou passar para aí, ou de outro, mesmo do Conselho da Europa ou das Nações Unidas, é o inglês, porque é uma língua fácil, entra pela música, entra pela informática, entra pelo cinema, é uma língua que não tem os 23 tempos verbais como nós temos, o pretérito passado de alguns verbos é igual a sed, o sed, e sed, e sed, e sed. É tudo igual, é fácil, muito fácil, não há volta a dar, é o inglês. As técnicas para dominar os testes verbais, como eu vos digo, se forem convocados para fazer os testes, treinem o máximo, há pequeninas dicas que se podem aprender para ultrapassar os testes e depois é treinar, treinar, treinar. E o conhecimento do sistema de recrutamento, como? Vão ao nosso site, têm todos os documentos lá disponíveis, leiam, porque todos nós sabemos, ir para um exame a saber aquilo que o professor gosta que a gente responda, o tempo que temos, com o que é que podemos contar, é muito mais fácil do que ir ali de paraquedas, não é? Até eu vou passar aos testes, não vos quero assustar, provavelmente já todos fizeram, quem já concorreu a um call center já os fez. As pessoas mais novas então estarão muito mais habilitadas a passar a alguns destes testes. Eu penso que não. No raciocínio verbal devo dizer que eu saio muito bem. No numérico já não tanto. No abstrato cai redondamente. Chumbo logo. O julgamento situacional é para mim o mais fácil, já vou mostrar porquê. O verbal é um texto, análise de um texto, não é? Nós há uns tempos, em março, tivemos uma sessão com uma coach que nos, portanto, durante um dia tentou explicar as formas de ultrapassar estes testes. Não vos vou massacrar, aliás, isto não é nenhuma ação de formação, é simplesmente de informação para vocês verem com o que é que podem contar e eu depois quero ir à outra parte. Mas, portanto, ler o texto rapidamente, como nós fazíamos na nossa faculdade ou escola normal. Temos 4 hipóteses, deixar cair pelo menos 2 que logo a gente vê que é impossível e depois das outras 2 reler o texto muito rapidamente e escolher a que está bem. Estava ali naquele bocadinho. Ok? A numérica é, diz ela, segundo ela, resume-se tudo a uma regra de 3 simples. É-vos dada a calculadora na altura de efetuar os testes, não podem levar nada para os testes, mas depois é-vos dado o dicionário ou calculadora, aquilo que vocês necessitarem, era aquilo que estava. E o abstrato, que para mim é mesmo muito abstrato, é mesmo muito abstrato, porque ela diz que é sempre uma sequência rotineira, portanto isto vai sempre, a sequência, olha, não sei, é aquele ali. Este, para mim, é o mais fácil. Esta é a definição de prioridades e organização. Porquê? É uma situação de um mundo de trabalho em que vocês têm de escolher the most and the least, a melhor e a pior. Uma situação em que o chefe é confrontado, geralmente, com uma tarefa a efetuar, tem uma equipa e depois é a dicotomia entre recursos humanos e tarefa a efetuar. E há que encontrar a situação pior e a melhor. Ali e ali. É tão fácil quanto isto. Provavelmente para quem nunca teve experiência profissional é mais difícil.
Onde é que vocês podem encontrar bibliografia para ultrapassar estes testes? Exemplos para treinarem? Eu sei que vocês estão em Santarém, mas nós, Centro de Informação Europeia Jacques temos a nossa biblioteca sediada na Reitoria da Universidade de Lisboa. Temos lá inúmeros livros que se podem fazer, consultar, estar ali a treinar. De toda a maneira, o PowerPoint vai estar disponível está já disponível no nosso site, portanto, vocês têm os registros bibliográficos, se os puderem comprar, arranjar noutra biblioteca, aqui em Santarém, na vossa universidade, não sei, ensino superior, etc., não sei. Empresas de formação que dão o European Training Institute, Arboreus, estes são todos pagos, não se esqueçam, são pagos, mas pronto, têm em linha, e na Epson. Por exemplo, se entrarem no YouTube e puserem Epson Tests, encontram todos estes testes disponíveis para ouvir com dicas de professores, de coaches que vos explicam as técnicas. Eu há bocado disse que quando estava recruitment estava mal. E está. Porque todo este processo de 9 meses conduz a uma lista de reserva. Uma lista de reserva onde os candidatos ficam ali, já disponíveis, com os seus testes passados, e onde depois as instituições vão solicitar os candidatos. Mais uma vez tem uma entrevista e vai pedir, olha, eu precisava de um jurista, quantos é que tem aí? Olha, tenho 5, um de cada nacionalidade, então venham novamente aqui para eu falar com eles e ver qual é que eu vou escolher. Ok? Aquilo que eu digo é, quando a pessoa já se encontra em lista de reserva, não fique sentado no sofá à espera de ser chamado. Vá bater à porta das instituições e diga, eu não é ser o melhor, mas eu já tenho um processo de 9 meses em cima. Já passei as várias fases. Portanto, estou aqui disponível para trabalhar. Se tiverem a oportunidade de me darem uma entrevista e me darem a vantagem de eu estar aqui a falar diretamente com vocês, eu agradecia. Estas listas de reserva, eu tenho de dizer isto porque isto é importante, não garantem o posto de trabalho. Podem catucar sem a pessoa ainda conseguir entrar para o trabalho. No entanto, elas geralmente são válidas por 2 ou 3 anos, às vezes ainda prorrogáveis, e, portanto, a pessoa nesses anos, se mexer e se a própria nossa repera, a nossa representação também der uma ajuda, provavelmente encontra o trabalho desejado. Como concorrer? Consultar o Epson ou o nosso site, eles são lá publicados. Ler atentamente o aviso de abertura, porque é ele que vai especificar todas as características que vocês têm de ter, o nível académico, a experiência ou não, o que é que têm de fazer, quais os testes que têm de efetuar, etc., como é que é feita a candidatura, etc. Ler o guia aplicável, está tudo no nosso site. Não está aqui uma coisa, mas o Online Application Manual também lá está. As facts também lá estão, portanto, tudo isso convém ler, como eu vos digo, saber o processo de candidatura é ótimo e todo o processo antes de começar. A candidatura é feita em linha no sítio da Epson, eu estou a falar das instituições europeias, certo? Da Epson. Preparar o currículo vitae, e isto tem de ser em Europass, já toda a gente ouviu falar no Europass? No Europass, eu sei, não é muito bom. Eu sei que se tem estado a tentar mudar o Europass, porque fica tudo com a mesma cara. É um espartilho, mas eu compreendo, para estas instituições que estão a receber 27 países com candidatos, milhares de candidaturas, é fácil de fazer uma primeira triagem. Só que nós todos ficamos com a mesma cara neste CV Europass. É horrível. E criar a conta Epson, em que vos é atribuído um número de conta e uma password, e é a partir daí, com esse número e essa password, que vocês podem fazer a candidatura. Onde obter informação, já a bibliografia estava para trás. Aqui, o trabalhar na União Europeia ou nas carreiras internacionais, que a minha colega também já mostrou o site, e que nós estamos lá para vos ajudar e motivar.
não somos nós que recebemos as candidaturas, não interfiro junto do EPSO, mas qualquer dúvida que vocês tenham relativamente à candidatura, como fazê-la, poderei esclarecer. Pronto, ao nível, se quiserem seguir alguns testemunhos, e boa sorte. Agora, eu ia sair daqui, e se vocês ainda não estiverem muito chateados comigo, eu ia tentar mostrar-vos tenho aqui uma incompatibilidade. Eu estive a falar nas instituições europeias, certo? Naquelas 10 ou 11 iniciais que eu mostrei. Mas se eu vos disser que para além dessas 10 ou 11 instituições europeias, existem mais de 50 organismos europeus onde um português pode trabalhar. Laboratórios, observatórios, centros, institutos, fundações. Em Lisboa temos o Observatório Europeu da Droga e a Segurança Marítima. Pois existem espalhados todos estes organismos pelas cidades europeias. É preciso fazer estes testes? Não. É funcionário permanente? Também não. Não há bela sense não. Mas provavelmente é uma experiência muito enriquecedora, com um bom ordenado enquanto funcionário temporário ou contratual, e vale a pena. Isto vou passar, que eu já vos mostrei. Como eu vos disse, as instituições europeias, os organismos europeus, há mais de 50, estes são alguns. E o que é preciso fazer para estes organismos? A minha colega mostrou o site, é fazer a pesquisa no nosso site, eu aprovo o vosso nível académico, área de conhecimento, nível académico, país onde gostariam de trabalhar, verem qual é a entidade que abriu, por exemplo, podia ser, eu vi que ela abriu várias do EMA, Agência Europeia de Medicamentos, sediada em Londres. Ok, pede, por exemplo, o economista, eu estou a inventar, pede, por exemplo, o economista, ok, atenção da economia. Recém-licenciado, ok, até sou pós-graduada, mas não interessa, o ordenado até é bom, ok, é preciso experiência? Não. O que é preciso fazer? É só candidatarem-se em linha para a Agência Europeia de Medicamentos, neste caso, que é quem abriu a vaga. Como é que é feita a candidatura? Mais uma vez, CV Europass, aí não há volta a dar, e uma carta de motivação. Uma carta de motivação. Uma carta de motivação é uma carta, geralmente A4, 3 ou 4 parágrafos, sucintos, claros, mas em que mostrem a vossa motivação. E olhem que se mostra a motivação em 4 ou 5 parágrafos. Eu vou a vários eventos, e como eu vos digo, o meu público é muito estudantil. E no outro dia, à minha frente, sentou-se um jovem, promissor, e eu disse, olha, tenho que fazer uma boa carta de motivação. Eu fiz uma ótima. Eu. E eu deixei-o falar. E durante 2 minutos, eu acho que ele disse a palavra 50 vezes eu. E eu gostava deste lado da mesa, disse, olha, eu até agora já vi que realmente tem muito boa vontade em aprender e que quer ter formação, tudo isso. Eu, enquanto empregadora deste lado, eu sei que lhe vou dar formação, vou dar experiência, vou obrigá-la a trabalhar, vou obrigá-la a passar obstáculos e problemas, mas o que é que eu, enquanto entidade, vou ganhar consigo? Já me disse o que é a sua mais-valia para mim, enquanto entidade. Qual é a sua? Muito bem, você vai aprender, pois vai. Isso já eu sei que vai. Mas quando façam uma carta de motivação, para já, vejam sempre para quem é que estão a concorrer. E nota-se se é uma chapa 1 ou se vocês foram ver quais são os objetivos e a missão da entidade. E depois, o que é que vocês vão trazer de mais-valia a essa entidade, a essa empresa? Porque isso é que vai interessar o empregador, que o resto já ele sabe que vos vai dar. Ok? Porque o tal CV Europass vai ficar todos da mesma, igual para todos. É a carta de motivação que vos vai diferenciar.
Eu acho que aqui não ia dizer muito mais, vou passar à frente. Eu, no fim, se tiverem dúvidas, eu respondo. O Conselho da Europa não anda muito longe da União Europeia, tem várias carreiras, umas que exigem licenciatura, outras ensino secundário e qualificações profissionais, outras pós-graduação. Quando se diz recém-licenciado ou licenciado, a pós-graduação, o mestrado, o doutoramento estão perfeitamente adequados. Nós todos sabemos que com o processo de Bolonha, o mestrado é uma continuação da licenciatura. Concorram, não deixem passar o comboio. Pode ser o comboio regional de lugar ao TGV, mas se o perderem nunca mais passará. No caso da União Europeia, para concorrer tinha de ser um cidadão dos 27 Estados europeus, eventualmente do Espaço Económico Europeu, Noruega, Liechtenstein, ou dos países aderentes, por exemplo, a Croácia neste momento já está a poder concorrer porque vai entrar em julho do ano que vem. No caso do Conselho da Europa, é qualquer um dos 47 Estados-membros. Já estamos a alargar o universo, cada vez mais difícil, mas se nunca tentarmos, o não está garantido e temos de fazer a diferença. Pode ser o ensino secundário ou os 3 anos de estudos universitários. Eles exigem geralmente, quando dizem recém-licenciado, é os 3 anos de ensino universitário. Muitas das vezes equivale já à licenciatura, noutros casos, como por exemplo Direito, só equivale ainda ao bacharelato. Pelo menos na Católica e na Nova, que estive recentemente, portanto o curso é de 4 anos ainda. Medicina ainda 5 ou 6, portanto, o que eles exigem são 3 anos de ensino universitário. Uma das línguas oficiais que tem de saber muito bem, e em 99,9% dos casos, é o inglês. E depois teria uma mais vantagem conhecer uma das outras línguas do Conselho da Europa, ou alemão, italiano ou russo. O português aqui não. Às vezes. O espanhol, às vezes. Principalmente nas Nações Unidas. Nas Nações Unidas. Obviamente que, inclusivamente, nos organismos europeus, o BCE, vamos pensar o BCE que é na Alemanha. Ok, língua de trabalho, inglês. É uma mais-valia quem arranhar o alemão, pois é em Frankfurt, não é? O recrutamento, como vos digo, é sempre uma avaliação, tem testes profissionais, eles não dizem quais são os testes, eu gostaria de vos trazer exemplos, mas eles não dizem, e depois uma entrevista, obviamente, para traçar o perfil do candidato. Os anúncios são publicados aqui ou no nosso site, como vocês já viram. Os testes são em Estrasburgo. Eu não consegui confirmar se são pagos ou não as viagens para Estrasburgo, enquanto que na União Europeia eu confirmei que realmente Bruxelas paga a viagem para a entrevista. Eu aqui não consegui confirmar. Ou nas capitais dos países que estão a recrutar, estamos a falar de 47 Estados-membros. Aqui já demora 6 meses, porque como não tem tantos testes como o outro, demora um pouco menos. Todos os candidatos têm um período probatório de 1 ano, em que depois a instituição pode dizer, olha, afinal de contas não serve, ou o próprio candidato dizer, bom, isto não corresponde minimamente àquilo que eu estava à espera. E os candidatos selecionados também integram uma lista de reserva válida por 2 anos. Isto é prática corrente em quase todas as instituições. No nosso Carreiras, é como a minha colega já disse, como a Susana disse, o que devem fazer é ler atentamente, pesquisar, etc. Não vos vou massacrar, vou passar à frente, porque se tiverem dúvidas, prefiro que me perguntem. E ler toda a documentação. Documentem-se antes de começar a fazer qualquer coisa. As Nações Unidas. Eu vou falar pouco,
Porquê? Porque, como a Susana disse, é uma organização que nós começámos a tratar, uma entidade que começámos a tratar há pouco tempo. É constituída por mais de 50 entidades, ela mostrou aquela lista toda, vocês viram, com regras às vezes específicas em cada uma. As categorias estão aqui, eu não vos vou amassar, porque eu acho que isto já são muitas coisas para vocês. E pronto, acabava. Ainda só com um pontozinho. Eu teria muito mais matéria para dar. E gostaria ainda só de dizer-vos uma outra coisa. Eu sei que pelas vossas caras vocês estão à procura de emprego. Mas eu tenho também os estágios. Quem quiser, telefone-me ou envie-me um e-mail. O estágio é uma oportunidade ótima, um trampolim para uma carreira europeia. Aliás, nos corredores de Bruxelas diz que a melhor maneira de começar uma carreira europeia é começar com um estágio. Ok? Pronto. Se tiverem dúvidas, digam e eu acabava. Para um estágio, 32 ou 34 anos. Para trabalhar não há idade limite, pelo menos nas organizações europeias, porque é inconstitucional, pese embora, que existe um pequenino artigo que diz assim, e isto porque eu já tive uma pessoa que me telefonou com 63 anos de idade. Há um pequenino artigo que diz assim, tem de ter capacidade para fazer pelo menos uma comissão de trabalho. Uma comissão de trabalho são 3 anos. 63 não dava, pela lei atual. Candidatura é feita para onde? Para a entidade que abre a vaga. Nas instituições europeias, para o EPSO.